vocês? Espero que estejam muito bem. E mais uma vez, seguindo a sequência da aula passada, no terceiro ano BDTEC Assis, fazendo aqui uma videoaula sobre o último assunto trabalhado nesse mês de fevereiro, comecinho de março, que vai ser base para a nossa prova, certo? E um assunto também bastante atual e bastante recorrente nos vestibulares. Estamos falando da Guerra Civil na Síria, certo? Primeira coisa que nós temos que abordar, que esse conflito chamado Guerra Civil na Síria, assim é chamado porque inicialmente ele envolveu grupos diferentes dentro da Síria, como toda e qualquer guerra civil. Não foi uma guerra da Síria contra outros países, mas sim uma guerra de grupos com entendimentos políticos e ideológicos diferentes dentro da Síria, certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a Síria é um país que nunca conheceu a democracia. Nós tivemos o tempo em que a Síria foi uma colônia de exploração da França e depois da independência da Síria, o país ele veio passando por diferentes ou por sucessivos golpes, certo? Até que a família Assad chegou ao poder, no caso pelo patriarca Hafez Assad, que por quase 3 décadas governou o país com mão de ferro e que oficialmente 200 mil pessoas foram mortas ao longo das suas 3 décadas. Quem eram essas 200 mil pessoas? Oficialmente falando, opositores. Se oficialmente o Estado reconheceu 200 mil mortes, imagine quantas morreram não oficialmente. Em termos de comparação, 200 mil pessoas é 2 vezes a população de Assis, 2 vezes a população de Moarama, ou quase uma Presidente Prudente inteira, ou quase uma Marília inteira, ou quase meia Londrina inteira. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de gente que morreu nessas 3 décadas. E com a morte dele, no comecinho dos anos 2000, o seu filho Bashar al-Assad assume também o poder político do país e dá continuidade à forma de governar. O curioso é que o governo sírio, desde o tempo do Hafez e com o governo do Assad, ele era abertamente apoiado pela Rússia, a Rússia do tempo da União Soviética e depois Rússia, e veladamente apoiado pelos Estados Unidos. E aí vem a pergunta, né? Poxa, por que a Síria era apoiada pelos Estados Unidos, sendo que ali era uma ditadura? Porque o governo do Assad garantiu uma certa, entre aspas, estabilidade política no país. Falei entre aspas, porque essa estabilidade era à custa de violência contra os seus opositores. Então, sabendo dessa violência, os opositores muito pouco se manifestavam, então era, em tese, um problema menos para os Estados Unidos resolverem ante aos seus amplos interesses petrolíferos dentro do Oriente Médio. Tudo bem? Bom, só que em 2011, como reflexo da Primavera Árabe, que nós falamos na aula passada, o país ele foi literalmente dividido em 2 grupos. Um grupo chamado de rebeldes e um grupo chamado de apoiadores. Os rebeldes contavam com o apoio dos Estados Unidos, que queriam o quê? A queda do governo do Assad, que era uma ditadura, e a introdução de um governo civil democrático. Os apoiadores, com a tutela da Rússia, não queriam a queda do Assad, ao contrário, queriam a manutenção, queriam a continuidade do regime. Só que, ao longo de 2011, nós tivemos uma divisão entre os rebeldes, certo? Porque eles começaram a se divergir na forma do entendimento. Um grupo queria a continuidade do ideal, introdução de um regime civil democrático, esse grupo apoiado pelos Estados Unidos, só que um grupo falou não queremos a introdução de um regime civil, queremos a criação de um califado. Califado é o nome dado a reino, certo? Orientado, conduzido pelos valores do islamismo, certo? E nesse caso, este grupo foi chamado de EI, ou como nós chamamos de Estado Islâmico. Tudo bem até aqui? Esses integrantes do Estado Islâmico, caso caia numa questão de prova, de vestibular, visualmente são reconhecidos por andarem com o rosto totalmente coberto, tá? E uma bandeira preta com um dizer em árabe, branco, traduzindo para o português. Não há outro Deus a não ser Alá, certo? Esse é o dizer do Estado Islâmico, que é um grupo sunita. Tá? O Estado Islâmico é sunita. Bom, o Estado Islâmico passou a ocupar territórios, principalmente vários territórios da Síria e vários territórios do Iraque.
No caso da Síria, áreas com potencial agrícola e no caso do Iraque, com potencial petrolífero. Tá? E praticaram inúmeras brutalidades, como sequestros, mortes de opositores e destruição de instrumentos do patrimônio histórico cultural da humanidade. Vários prédios milenares históricos, estruturas, pinturas, quadros, imagens foram destruídas, porque eles entendiam aquilo como uma blasfêmia à imagem do seu Deus, ou Alá, como queiram chamar. Tá? Nesse caso, Estados Unidos e Rússia se, entre aspas, unem em lados diferentes, mas com o mesmo objetivo, que era o quê? A derrubada do Estado Islâmico, porque o seu avanço representava uma instabilidade muito grande, não só no Oriente Médio, mas na geopolítica global. Condição essa que não era boa, nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia. As duas grandes lideranças que emergiram no pós-Segunda Guerra, que foram os pilares da Guerra Fria, ainda continuando com a batuta da geopolítica e do poder global. O Estado Islâmico era financiado como? Ele não ocupava territórios ricos de petróleo? Pois bem, exploravam esse petróleo e vendiam no mercado negro. Então percebam vocês o quanto que nas guerras existem contraditórios. De um lado, grupos querendo aniquilá-los, e de outros, países que mantendo os atos de barbárie do Estado Islâmico, financiando, comprando petróleo no mercado negro a um preço menor. E aí a gente começa a perceber o preço de uma vida, né? E o porquê que muitas vezes guerras são evitadas. Não são evitadas, melhor dizendo. Porque se de um lado eu tenho pessoas que morrem, de outro lado eu tenho muitas pessoas que ganham e que ganham muita grana. Certo? Inclusive é uma forma, como aconteceu na África nos anos 60, 70, 80 e partes dos 90, armas velhas usadas em guerras pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Rússia, né, eram vendidas, entre aspas, como desovadas na África, e eles se guerreiam. E aí esses países tinham grana para comprar novas armas, no caso dos Estados Unidos, Rússia e assim por diante. Então percebam, gente, que guerra, apesar de muito trágica, para alguns que não sofrem com os efeitos da bomba na cabeça, vale destacar isso, ela é muito interessante e lucrativa, uma perversidade, mas uma realidade. Tá? Nesse caso, muitas mortes ocorreram, muitas destruições. E como é a Síria hoje? Essa força de coalizão entre Estados Unidos e Rússia culminou, juntamente com o apoio dos Peshmergas, que são os curdos no norte do Iraque, culminaram na derrubada, né, e na recuperação de várias áreas ocupadas pelo Estado Islâmico, tanto no Iraque, né, o Kurdistão iraquiano, como também na Síria. Tá? E hoje o país ele vive ainda os efeitos dessa guerra. Primeiro, o Estado Islâmico está aniquilado? Não. Ele ainda tem alguns pontos de resistência dentro da Síria. Um exemplo, claro, é uma imagem que passou agora esses dias nos jornais, de um pai que brincava com a criança. Conforme a sua cidade era bombardeada, para a criança não chorar, o pai falava que eram trovões, brincava e tal. Isso repercutiu o mundo inteiro, a família conseguiu fugir da Síria, felizmente hoje está refugiada na Turquia. Falo felizmente não pela guerra, ou por ter que sair, mas por ter tido a chance de sair e continuar viva, né? Mas a destruição financeira, estrutural e emocional dessas pessoas é algo que eu tenho certeza que vai ser uma tragédia, que é uma tragédia irreparável, tá? E o país, ele ainda permanece com o governo do Bashar al-Assad. Vários alunos já me perguntaram desde lá de 2011, quando essa guerra começou: Coxa, o governo vai cair, não vai cair, o que vai acontecer? A resposta é: não sei. Eu não sou futurólogo. E quem fala o que vai acontecer também está trabalhando com futurologia. Nós temos que trabalhar com os fatos concretos. Hoje, o que acontece? O governo ainda continua. As perspectivas de mudança são grandes? Ao meu entendimento, a minha leitura, já foram maiores. Hoje eu acredito que as chances de uma mudança de um governo, de ditadura, por uma democracia, a probabilidade ela é bem menor. Pode mudar? Sim, porque se existe uma constante na vida, essa constante chama-se mudança. Ok? O pêndulo da história está sempre indo e vindo. Vai saber agora lermos e entendermos com o que erramos, com o que acertamos. Espero que tenham gostado. Da mesma forma, como sempre, deixem o seu like, compartilhem, divulguem, se inscrevam.
GeoExplica, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Beijos e até uma próxima. Terceiro B, valeu!